Olá, guerreiro, olá, selva! Vamos agora estudar um assunto muito importante, que é a continuação do nosso movimento circular, que é a transmissão de movimentos. É um assunto também importante, que cai em várias questões por aí. A gente precisa dominar toda a parte teórica e matemática desse assunto. Bora! Agora a gente vai falar sobre o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme ele é definido quando? Quando a velocidade angular ômega permanecer constante durante todo o movimento. Então, durante o movimento circular, se essa velocidade angular não se alterar, a gente tem um movimento circular uniforme. Pensa, por exemplo, nas pás de um ventilador depois que ele já está ligado e está rodando. O tempo que ele estiver ali rodando, né, e funcionando, aquilo ali, os pontos de qualquer parte da pá do ventilador vai permanecer constante durante todo o movimento, ok? Então, nesse caso, a gente tem que lembrar do seguinte: existem dois tipos de velocidade que a gente precisa lembrar. Primeiro é a definição da velocidade angular que a gente já viu. Velocidade angular é o deslocamento angular em função do tempo, ok? Então, você tem um corpo que estava nessa posição inicial, ângulo zero, o corpo se deslocou para essa posição, que é um ângulo de 90 graus. Então, ele descreveu aqui um deslocamento angular de 90 graus, que é π sobre 2. Bom, isso acontece no intervalo de tempo. Então, se eu dividir esse deslocamento angular pelo tempo que ele executou isso, eu tenho a velocidade angular. Mas também existe a velocidade, aquela normal que você conhece lá do movimento reto, V igual a ΔS sobre ΔT. Mas o que seria, ou como eu calcularia essa velocidade dentro deste movimento circular? Muito fácil. Você vê que quando ele saiu dessa posição e veio para esta posição, ele teve aqui, ó, um deslocamento na curva, né? E teve esse ΔS aqui na curva. Que, claro, é mais chatinho de calcular. Por isso que é mais fácil a gente trabalhar com ângulo em vez de ΔS, porque no movimento circular esse ΔS é um arco da circunferência, ok? Mas se a gente pegar esse arco e dividir pelo tempo, a gente vai ter a velocidade normal, a velocidade linear. Agora, vamos prestar atenção numa coisa muito importante, que é o seguinte: vamos pensar numa volta completa. Quando o corpo sai dessa posição e retorna para a mesma posição. Ele completou uma volta. Tudo bem? Então, quando ele completa uma volta, primeira coisa, o ângulo total que ele descreve vai ser de quanto? 360 graus, que é o ângulo que eu tenho numa circunferência completa. Tudo bem? Então, θ igual a 360 graus, que é representado por 2π radiano. E qual vai ser o ΔS total numa circunferência, numa volta completa? Bom, aí você aprendeu lá na matemática do jardim que uma circunferência ela tem um comprimento total de 2πr. Tudo bem? E claro, como a gente está trabalhando com uma volta completa, a gente sabe que quando o corpo sai dessa posição e completa uma volta, esse tempo é um tempo especial que a gente chama de período e representa pela letra T maiúscula, certo? O que a gente vai fazer agora, que são duas fórmulas muito importantes dentro do movimento circular uniforme? A gente vai pegar o θ e substituir aqui dentro da velocidade angular, vai substituir o tempo por T grande, porque a gente está trabalhando com uma volta completa, e vai fazer a mesma coisa para o ΔS e para o ΔT, ok? Então, fazendo primeiro para a velocidade angular vai ser o ângulo que ele descreve numa volta completa, que é 2π, divididos pelo tempo que ele demora para completar uma volta, que é T maiúsculo, certo? E aí, quando você lembra lá do movimento circular, você sabe que frequência e período são grandezas inversas, certo? Então, neste caso, esse 1 sobre t aqui pode ser descrito como frequência. Por isso, 2π sobre t e 2πf são equivalentes. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a velocidade. Na velocidade, a gente tem a distância percorrida, o ΔS, numa volta completa é 2πr, então coloquei 2πr aqui, e o tempo de uma volta completa é o t grande, é o período, então 2πr.
R sobre T. E mais uma vez, o 1 sobre T pode ser substituído pela frequência. Então, essas duas expressões são muito importantes e usadas em alguns exercícios, tá? E você é esperto, você vai perceber que, por exemplo, aqui, ó, esse carinha aqui, o 2π sobre T, quem é esse cara? 2π sobre T é o próprio ômega. Então, aqui eu tenho uma outra expressão super importante dentro do movimento circular uniforme. V igual a ômega vezes R. Então, velocidade linear e velocidade angular estão relacionadas por essa expressão V igual a ômega R. Agora vamos falar de uma parte muito importante que cai em Enem, cai bastante em vestibular, que é a transmissão de movimentos. Nesses dois GIFs animados, você está vendo um tipo dos dois que existem, tá? Que no caso aqui é quando eu tenho duas polias ligadas por uma correia, tá? E aqui eu tenho duas rodas dentadas, tá? E aí você vê que quando uma gira, a outra vai girar também. Porém, a física desses dois exemplos é a mesma, que são polias ligadas por uma correia ou rodas dentadas, e a gente ainda tem uma segunda situação, que é quando eu tenho duas rodas acopladas pelo mesmo eixo. Então, a gente vai ver a física de cada uma delas. Então, vamos começar com a principal, a que mais aparece em exercícios, que é a polia ligada ou polias ligadas por uma correia ou rodas dentadas. Então, aqui eu tenho a polia número 1, que tem um raiozinho menor, R1. Tenho aqui uma polia número 2, com um raiozinho maior, R2. E essas duas polias estão ligadas por uma correia. Então, quando uma polia começa a girar, a outra vai girar juntos, porque elas estão conectadas por essa correia. Agora, o que eu posso descobrir de interessante aqui? Vamos pensar num ponto que está localizado aqui na correia e um outro ponto que está localizado aqui na correia. A correia, ela está se movimentando. Então, suponha que esse ponto se desloque dessa posição para essa posição. Quando esse ponto se deslocar dessa posição para essa posição, esse outro ponto aqui se deslocou dessa posição para essa posição. Porém, como a correia é a mesma, o que a gente pode concluir? Que a distância que esse ponto vai andar daqui até aqui é a mesma distância que esse ponto vai andar daqui até aqui. Aqui eu coloquei uns números só para exemplificar, tá? Exemplo, suponha que o ponto andou 10 centímetros em 1 segundo. E aqui, obviamente, ele também vai andar 10 centímetros em 1 segundo. Então, aqui eu tenho as velocidades, né? Você vê que nesse pontinho aqui eu posso definir a minha velocidade V1 dentro dessa polia número 1, e aqui nesse pontinho eu posso definir a velocidade V2, que seria a minha velocidade nesse ponto ou em qualquer ponto da polia número 2, certo? E aí você vai ver com muita facilidade que quando eu calcular a velocidade nessa situação, nesse exemplo, 10 centímetros divididos por 1 segundo vai dar 10 centímetros por segundo. Conclusão importante: qualquer ponto que estiver localizado nesta correia ou nesta polia vai ter sempre a mesma velocidade de 10 centímetros por segundo. Então, qualquer pontinho aqui se desloca 10 centímetros por segundo. Então, a gente chega numa conclusão importantíssima para essa situação. Ou seja, nesse caso, lembrando aqui, vamos lembrar dessas formulazinhas que a gente vai usar daqui a pouco, a gente pode escrever com muita propriedade que a velocidade deste ponto aqui, tá, que eu estou chamando de V1 na polia número 1, vai ser igual à velocidade neste ponto aqui da polia número 2, que eu chamei de V2. Mas isso é válido para qualquer ponto que eu tiver na polia ou na correia, as velocidades são sempre iguais. Agora, vamos lembrar que velocidade é ômega-r e substituir do lado esquerdo ômega-r e do lado direito ômega-r também, ok? Então tá lá, ômega-1 vezes R1 igual a ômega-2 vezes R2. Mas o que é o ômega? É a velocidade angular. E a velocidade angular está amarrada no movimento circular uniforme por essa formulazinha 2πf. Então, vou substituir 2πf aqui no ômega-1 e 2πf no ômega-2. Tudo bem? Então, fazendo essa substituição, muito fácil,
Então vai ficar 2πfr e 2πfr2, ok? A gente pode fazer um corte aqui do 2π e o que sobrou? Sobrou um produto de frequências vezes raio. Então isso significa o quê? Que a frequência de rotação da primeira polia vezes o raio da primeira polia vai ser igual à frequência de rotação da segunda polia vezes o raio da segunda polia. Então, essa expressão aqui é bastante usada em exercícios de transmissão de movimentos, quando eu tenho polias ligadas por uma correia ou rodas dentadas. E qual seria agora a segunda situação? A segunda situação seria quando eu tenho duas rodas que estão acopladas pelo mesmo eixo. Tá? Então, eu tenho aqui um eixo que vai girar e vai fazer com que essas duas rodas, aqui representadas pelas cores verde e amarelo, que vão rotacionar também. Então, a roda menor tem um raio R1 e a roda maior tem um raio R2, ok? Então, qual seria a física por trás desse tipo de movimento? Vamos considerar aqui dois pontinhos vermelhos localizados aqui na parte mais alta de cada roda, ok? Quando esse pontinho aqui, por exemplo, da roda amarela, se deslocar daqui para cá, ele se deslocou 90 graus, concorda comigo? Então, 90 graus. Quanto que esse pontinho vai se deslocar? Ora, se eles não estão acoplados pelo mesmo eixo, é meio óbvio a gente pensar que esse pontinho também vai se deslocar 90 graus, correto? Como isso aconteceu no mesmo intervalo de tempo, e a gente sabe que a velocidade angular é definida pelo quanto de ângulo o corpo está andando e o tempo que isso acontece, ora, se os ângulos aqui são iguais para as duas rodas e o tempo também é igual, qual é a conclusão brilhante que a gente chega? Que quando eu tenho polias ligadas por um mesmo eixo, a velocidade angular da primeira polia vai ser igual à velocidade angular da segunda polia. Lembra que no anterior era a velocidade linear, V1 igual a V2. Aqui vai ser a velocidade angular. E aí a gente lembra mais uma vez que V igual a ômega vezes R, por isso que essa expressão é muito importante. E se a gente isolar o ômega, a gente vai ver que ômega é igual a velocidade sobre o raio. E aí, substituindo V sobre R aqui e V sobre R aqui, a gente chega nessa expressão V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. Lembrando que essa expressão é muito menos importante do que a anterior que a gente viu, tá? Mas pode ter algum exercício ou outro que vai aparecer isso daí, ok? E pra gente... E agora a gente vai falar da bicicleta. A bicicleta nada mais é do que uma aplicação dos dois tipos de movimento, de transmissão de movimentos que a gente estudou. Ou seja, quando você tem duas polias ligadas por uma mesma correia e quando você tem duas polias ligadas pelo mesmo eixo. Essa parte aqui a gente chama de coroa, que é onde tem um pedal, onde você pedala a bicicleta. Na parte de trás, essa correia fica ligada numa catraca e essa catraca fica ligada numa roda. Quando a catraca começa a girar, a roda vai girar juntos. Então, o que acontece aqui entre a catraca e a coroa? Entre a catraca e a coroa estão ligadas pela mesma polia. Como a gente viu, a velocidade V vai ser igual em qualquer ponto da catraca e da coroa e da correia, certo? E como catraca e roda estão ligadas pelo mesmo eixo, como a gente viu na teoria, o ômega, a velocidade angular, é igual das duas, certo? Então vamos estudar aqui e encontrar algumas respostas muito legais que caem bastante em exercícios. Tá? Geralmente, você sabe que no cotidiano existem aquelas bicicletas que são as bicicletas de marcha. As bicicletas de marcha, ela tem aqui o raio da catraca que você pode alterar quando você aperta um botãozinho no guidão. E você também pode alterar a posição que essa correia vai estar
em coroas diferentes, ou seja, em raios diferentes. E a mudança desses dois faz com que ou você ande mais rápido, ou você tenha mais força na bicicleta. Então, geralmente nos exercícios, ele pergunta qual é a combinação entre raio de coroa e raio de catraca para eu ter a maior velocidade possível, para eu correr o máximo com a minha bicicleta com o mesmo número de pedaladas. Então, a gente vai ver isso agora. Então, vamos começar a nossa análise pensando em catraca e coroa. Então, entre catraca e coroa, a velocidade V é igual em qualquer ponto. Então, eu posso escrever tranquilamente que a velocidade da catraca é igual à velocidade da coroa, certo? Agora, a gente vai lembrar mais uma vez daquela expressão super importante, que V igual a ômega vezes R, e trocar aqui na velocidade da coroa por ômega da coroa vezes o raio da coroa. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Repara que a velocidade da catraca está de um lado da equação em cima e o raio da coroa está do outro lado da equação, também em cima. Então, essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior for o raio dessa coroa, maior vai ser a velocidade da catraca. Então, aqui a gente já chega à nossa primeira conclusão. Para que a velocidade seja a maior possível, a gente tem que posicionar, né, aqui a nossa correia de tal forma que ela atinja a coroa mais externa dessa parte que fica o pedal, tá? Então a gente tem que colocar aqui na coroa que vai ter o maior raio possível. Então isso faz sentido aí com a nossa lógica, né? Se eu botar o maior raio possível aqui, eu vou ter a maior velocidade. Beleza. Agora é que vem a pegadinha que muita gente erra. E na parte de trás? Na parte de trás, onde eu tenho roda e catraca, a gente já sabe que o ômega vai ser igual para os dois. A velocidade angular de roda e catraca, elas são literalmente iguais, certo? E aqui eu vou só dar uma isolada no ômega, e aí você sabe que ômega igual a V sobre R. Então, substituindo isso para catraca, então ômega da catraca vai ser a velocidade da catraca divididos pelo raio da catraca. Agora, comparando o raio da catraca com o ômega da roda, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Repara que o ômega está de um lado da equação em cima e o raio da catraca está do outro lado da equação embaixo. Então, quando isso acontece, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, para que eu tenha a maior velocidade angular da roda possível, ou seja, para a roda girar mais, eu preciso colocar a minha correia de tal forma que atinja a engrenagem da catraca que tem o menor raio. Então isso foge um pouco da nossa lógica, né? Talvez a gente pensasse que o raio da catraca teria que ser maior também para que a roda girasse mais rápido, mas não é. Olha o que a física diz pra gente. Que quando eu coloco o raio aqui atrás, o menor raio de catraca, eu vou conseguir fazer minha roda girar o mais rápido possível. Portanto, a maior velocidade vai ser atingida quando eu tiver o menor raio da catraca. Então, se numa questão ele perguntar para você qual é a combinação de raios de catraca e coroa para que minha bicicleta ande o mais rápido possível, você vai ter que colocar que na coroa esse raio vai ter que ser o maior possível e no caso da catraca, esse raio vai ser o menor possível.